A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Percy Jackson e os Olimpianos. O Cálice dos Deuses. Um livro de Rick Riordan, narrado por Luca Guadagnini. 22. Eu ganho um cupcake e uma surpresa. É preciso força e coragem para levar sobremesa a um jantar na casa da minha mãe. Ela é famosa por suas sobremesas deliciosas. A maioria das pessoas ficaria nervosa demais para preparar alguma coisa, com medo de não aguentar a comparação. Ainda bem que Annabeth é forte e corajosa, porque aí eu ganhei cupcakes. Querida, estão lindos! Elogiou minha mãe, aceitando a bandeja com as criações mais recentes da minha namorada. Annabeth ficou com lágrimas nos olhos de gratidão. Já a vi dispensar elogios de deuses, mas os da minha mãe a comoveram. Acho que era porque ela tinha crescido com Athena como uma figura materna distante. Às vezes eu me perguntava se Annabeth gostava da ideia de se casar comigo um dia só porque ficava animada de ter Sally Jackson Bloffs como sogra. Para ser sincero, eu não podia culpá-la. Annabeth tinha começado a fazer doces porque tinha completado todas as aulas de que precisava para se formar. Apesar de sofrer dos mesmos problemas malucos de semideus que eu, de ter tido um segundo ano horrível quando eu desapareci em uma missão e de ter dislexia e TDAH também, havia acumulado tantos cursos avançados e tirado tantas boas notas que o orientador da EDNY sugeriu que ela ficasse apenas para as aulas do 7º tempo. Eu com certeza teria dito: sim, por favor, posso levar um travesseiro? Mas ir levando não era da natureza de Annabeth. Ela tinha se inscrito na eletiva Design Culinário para Iniciantes. Até o momento só havia se dedicado a fazer cupcakes, o que eu achava ótimo. Mas eu tinha certeza absoluta de que até o fim do ano estaria construindo pontes e arranha-céus de bolo. Porém, uma coisa que ela não fazia de jeito nenhum era comida azul. Isso era uma piada entre mim e a minha mãe. Annabeth considerava algo sagrado e proibido. Seus cupcakes daquele dia eram verdes com confeitos roxos, por motivos que só ela conhecia. Enquanto ela e minha mãe conversavam sobre coberturas, fui ver meu padrasto, Paul, que estava tirando pilhas de redações de alunos na mesa de jantar. O cara trabalhava sem parar, juro. Quase fazia com que eu me sentisse mal por não me dedicar mais ao dever de casa. Quase. Ei, Paul. Nós nos cumprimentamos com um soquinho. Venceu algum monstro maneiro nos últimos tempos? Você sabe, o de sempre. Paul riu. Ainda estava com a roupa do trabalho. Camisa de botão azul, calça jeans desbotada e gravata super colorida com desenhos de livros. O cabelo grisalho tinha ficado mais grisalho nos últimos anos, e tentei não pensar que talvez fosse por minha culpa. Ele sabia que eu era um semideus e se preocupava comigo. Também se preocupava com minha mãe, que se preocupava comigo. Paul era um cara ótimo. Eu só preferia pensar que era o emprego de professor que eu estava envelhecendo, e não as lutas constantes de vida e morte pelas quais eu passava. Tentava não compartilhar com ele e minha mãe os piores detalhes, mas Paul sabia. Tanto quanto um mortal podia, ele havia visto meu mundo de perto durante a Batalha de Manhattan. Mas naquela noite Paul parecia mais tenso que o normal. Quem não o conhecia não teria como saber, mas ele estava com um tique. Batia o indicador no polegar quando estava nervoso, como se estivesse tentando puxar uma corda que não conseguia encontrar. Tudo bem? Perguntei. Eu? Ele sorriu. Não tenho nenhum monstro para enfrentar essa semana, a não ser que você conte redações do 9º ano sobre Romeu e Julieta. Me ajuda a pôr a mesa? Havia mais alguma coisa acontecendo, mas decidi não forçar a barra. Coloquei 4 lugares. Na cozinha havia pão de alho sendo torrado. Uma lasanha borbulhava no forno.
Annabeth ria de algo que minha mãe havia dito, e pelo jeito como as duas me olharam sorrindo, concluí que tinha a ver comigo. Annabeth já tinha visto minhas fotos de bebê, então fiquei preocupado com o assunto do qual elas estavam falando. Eu não tinha mais dignidade, mas Annabeth e eu ainda estávamos juntos. Por mim, isso bastava. Um vinil de Bob Dylan tocava na vitrola de Paul, baixinho a ponto de soar apenas como música de fundo. Mas é impossível ignorar a voz do Dylan. Não era minha preferência, mas eu aguento. Paul diz que ele foi um dos melhores poetas do século XX. O cara consegue rimar leaders com parking meters. Acho que é preciso ter algum talento para isso, né? Quando estávamos todos sentados, um passando a salada para o outro, reparei em mais uma coisa estranha. Minha mãe estava bebendo água com gás. Ela não era de beber muito, mas tinha o hábito de tomar uma taça de vinho tinto no jantar. Nada de vinho? Perguntei. Ela fez que não, os olhos cintilando, como se ainda estivesse pensando em uma piada interna. Não. Na verdade, eu queria falar com você sobre isso. Sobre vinho? Aham. Paul tossiu. Estava fazendo aquele gesto com as duas mãos, à procura da corda invisível. Por que tão tenso? Annabeth me encarou. É sério, cabeça de alga? Você não entendeu? Talvez minha mãe tivesse contado alguma coisa para ela na cozinha, ou talvez Annabeth tivesse percebido sozinho o que estava acontecendo. Minha namorada repara nas coisas. Estar com ela é tipo assistir a um filme com alguém que está 15 minutos à frente de você. Não sobre vinho, respondeu minha mãe. É mais sobre por que não estou tomando vinho hoje. Mas primeiro eu quero deixar bem claro que isso não afeta seus planos, Percy. Não quero distrair você de tudo o que está acontecendo na sua vida, ainda mais dos planos de entrar na universidade. Minha boca ficou seca. Meu primeiro pensamento foi: ah, deuses, ela está com alguma doença terrível. Mãe, eu vivo distraído. É meu sobrenome. Seja lá qual for o problema, eu quero ajudar. Ah, querido. Ela estendeu o braço por cima da mesa e segurou minha mão. Não tem nada de errado. Eu estou grávida. Se ela tivesse batido na minha cabeça com um cajado de arco-íris, a mensagem teria me deixado menos atordoado. Grávida. Repeti. Ela abriu um sorriso corajoso, do mesmo tipo que dava quando encontrava uma escola nova quando eu era expulso da anterior. Surpresa! Tipo, você e o Paul. Olhei para meu padrasto, que não tinha tocado na lasanha. Percebi que todos à mesa estavam prendendo a respiração. Talvez estivessem com medo de todo o encanamento do prédio explodir. O que, só para deixar registrado, eu só fiz uma vez. É, eu e o Paul. Minha mãe segurou a mão dele. Eu me perguntei se os dois haviam tido alguma conversa constrangedora sobre se era seguro ter um filho humano depois de ter um semideus. Depois de mim. Annabeth me olhava com atenção, avaliando como eu ia reagir. Preocupada comigo? Preocupada com Paul e minha mãe? Uma sensação calorosa se espalhou por mim. Comecei a sorrir. Isso é incrível! A tensão se dissipou, o que era bem melhor do que cano se rompendo. Pulei da cadeira e abracei Paul, que estava mais perto. Acho que dei um susto no coitado. Ele passou sem querer uma das mangas na lasanha. Daí contornei a mesa e abracei minha mãe. Ela soltou uma risada / choro que foi um som incrível. Alívio total, felicidade total. Houve algumas lágrimas, mas não vou apontar dedos para quem foi. Por fim, cada um voltou para o seu lugar, apesar de eu ainda sentir como se estivesse flutuando um pouquinho. Estou muito feliz por você estar feliz, disse minha mãe. Óbvio que estou feliz. Eu não conseguia parar de sorrir, o que é um problema quando se está com fome e tem um prato de lasanha na sua frente. Espera aí. Quando? A data estimada para o parto é 15 de março, informou ela. Annabeth pareceu surpresa. Idos de março? É só um palpite, minha mãe piscou para ela. Percy nasceu bem mais tarde do que o esperado. Eu fui teimoso, falei. Então isso quer dizer que eu vou estar aqui quando o bebê nascer. Isso é incrível, vou ter alguns meses até... Meu sorriso sumiu. Se tudo desse certo e eu entrasse na faculdade com Annabeth, partiria para a Califórnia no verão. Perderia muita coisa com o bebê. Eu queria ouvir a primeira risada da criança, ver os primeiros passos. Queria brincar de me esconder e ensinar o Pestinha a fazer barulhos grosseiros e a comer comida de bebê azul. Ei, disse minha mãe. Você vai estar aqui no parto. E pode vir para casa sempre que quiser. Mas você também precisa seguir seus planos. São planos excelentes. É, lógico, concordei. Além do mais, retomou ela, com um sorriso malicioso, nós vamos precisar do seu quarto para o bebê. Passei o resto do jantar atordoado. Ainda estava flutuando, em parte de felicidade, mas em parte para bem longe,
com a sensação de ter sido cortado do meu porto seguro. Fiquei animado pela minha mãe e pelo Paul. Muito. Não dava nem para acreditar que os dois teriam um filho que eu poderia ver crescer. Aquele bebê teria tanta sorte. Mas também fazia minha partida parecer ainda mais real. Eu estaria indo embora no momento em que minha mãe e Paul estivessem iniciando um novo capítulo. Não sabia bem o que achava disso. Não me esqueci de elogiar Annabeth pelos cupcakes. Ficaram muito bons. Cremosos e doces, a cobertura meio densa demais, do jeito que eu gosto. Nós dois lavamos a louça juntos. Quando eu a levei até o metrô, estava escurecendo. Estou feliz por você ter gostado da notícia, disse ela. Até aquele momento, eu não tinha percebido quanto minha namorada estava aliviada. Você estava pensando nos seus meios-irmãos? Adivinhei. A chegada daqueles bebês havia sido o começo do fim do relacionamento de Annabeth com o pai. Pelo menos na época. Pouco depois, ela fugiu de casa por se sentir esquecida e indesejada. Ela me beijou. Você não está na mesma posição que eu estava, graças aos deuses. Vai ser um irmão mais velho incrível. Uma onda de calor e alegria se espalhou por mim de novo. Você acha? Óbvio! E mal posso esperar para ver você aprender a trocar fraldas. Ei, eu limpei os estábulos de Gerion, cheio de cavalos que comiam carne. Fraldas não podem ser tão ruins. Ela riu. Em abril ou maio eu vou te lembrar que você disse isso. Você vai estar implorando para ir logo para a faculdade. Sei lá. Quer dizer, para estar com você, lógico. É que... eu sei. Lidar com família é difícil. Ficar longe da família é mais ainda. Era uma coisa que nós dois entendíamos. Ela apertou minha mão. Vejo você na segunda, cedinho. Então, ela desceu os degraus da estação. Pelo menos eu tenho Annabeth, pensei. Nós ficaríamos juntos. Supondo, óbvio, que resolvêssemos aquela história do cálice. Senão, eu ficaria preso em Nova York e teria muito mais trocas de fralda pela frente. Mas naquele momento, ambas as opções pareciam boas. Eu poderia fazer qualquer uma das duas dar certo. Vários resultados positivos? Uau! Havia uma primeira vez para tudo.